Agora trato da semiótica e das questões da linguística. O campo da semiótica já vem considerações diversas de muitos. Eu, como gosto de aprender um pouco, embora na velhice, sempre há tempo para mais um aprendizado. Mas esse aprendizado é simplesmente a abertura de uma porta em que conscientemente eu julgo o que estão declarando ali na telinha ou em algum lugar. Eu não gosto de ouvir de um professor ou mestre nada que diga para mim como é que pensa o fulano lá de onde ele parte para considerar. Ou seja, ele se torna um intérprete em meu obstáculo de eu falar pessoalmente com aquele primeiro. Não tem sentido. Aí vai dizer um pensador que todo o ensino que vai ser imposto e as referências são mostradas, estão ligadas àquele que chama-se o professor ou mestre, porque ele que vai me dar a nota que eu necessito para passar o ano. Veja, todas as razões do aprendizado, como dizem os pensadores, se faz por um adestramento, como de um animal. Ou seja, não é dado ao homem pensar da fonte da sua própria observação e leitura e concluir ele, no seu íntimo, por fundamento de razão que lhe foi dado. Se assim não o fizer, ele é vazio e não tem nada. Apenas vai se tornar por um partidário, um miliciano, por cabeça de um kassab. Retorno. Então, a questão da semiótica, a palavra já diz, semiótica. Ora, semi pela metade, ou partido, nota plena, e ótica, visual. Eu posso falar a palavra semiótica dentro de outra consideração. Mas, claro, na hora que dá a palavra semiótica para externar outras considerações, é para dar suporte àqueles que pensaram e lhe deram uma extensão de significado segundo seus próprios juízos. Aí vai dizer semiótica trata de, semiótica trata de, semiótica de, e vai em frente. Não, a palavra já diz semiótica. Olha, aí na linguística vai dizer que, na semiótica vão abrir algumas considerações. A palavra signo e a palavra sinal. A palavra signo e a palavra sinal. Se eu abro a palavra signo e sinal, eu vou avançar um pouco mais e falo de um homem, de um filósofo chamado Spinoza. Ou vou falar de um outro chamado Vygotsky, que trata do poder em que o homem recebeu por dom nato de bem pensar. Mas se eu trato deles, eu tenho que ir na palavra de Jesus Cristo, porque ele ascende, está muito além desses pensares gerais, desses pretensos sábios. Por quê? Porque ele expressa a lei que rege o homem. Ele tem a consciência da lei. E vai dizer, a lei rege o teu comportamento e as tuas ações. Não poderás mudar a lei. É como dissesse, eu posso alterar a lei da gravidade. Não dá para mudar a lei da gravidade. É como dissesse, isso seria uma proposição de alta gravidade, do estado da insanidade de quem o propusesse. Ficou claro? Então eu puxo para considerar sempre o homem que a trata dela, ou disso ou daquilo. Não deixo solto uma palavra solta. Então, semiótica, sinal, tudo isso não tem valor nenhum se não for dado significado ao meu íntimo. Assim que entra na linguística, vão tratar os mesmos nomes em algum lugar, de signos, sinais, e entra a palavra chamada significante, a palavra significado. Veja, a palavra significado é a palavra de um signo que fica. O que é um signo que fica? Um sinal, que a ele eu tenho uma observação, uma referência do meu pensar e me traz um bom juízo da minha palavra. Vamos dar um signo fundamental.
terra. É isso sim. Outro signo fundamental, céu. Outro signo fundamental, a luz que do sol procede. Outro signo fundamental ligado a esse signo, o sol, como a luz que rege toda a luz que é projetada sobre a terra. Dirás, a aurora. Mas a aurora envolve o sol, sim. Mas quando eu estou da palavra aurora, vamos tratar pelo nascer, do amanhecer, em que o galo vai cantar. Por que o galo vai cantar? Porque foi dado ao homem o dom cognitivo, como diz Vygotsky, que vai explicar Spinoza, que todas as expressões fora do homem, as manifestações já são estabelecidas antes que o homem existisse na Terra. Já eram por fundamento necessário para que ele tenha vida. Não adianta inventar partido, considerações teóricas, para criar uma corte de juíza totalmente alienada da realidade universal da vida. E nem dos partidos em Kassab. É a pior possibilidade. Eu queria fazer uma inversão geral, dizer que do dolo tudo se estabelece. Nada se estabelece. É corrupção e, diz o profeta, corrupção e, qual outra palavra? Daquele animal, como de uma águia ou de um outro que pega a sua presa. Então a corrupção é rapina. Mas as aves, então, ficam também por sinais, ou signos. Daria por a visão da pensar palavra semiótica, trazida pelo Charles Peirce. Sim. Eu estou fundamentando no que eu observo no meu olhar. Mas não é suficiente. Na hora que eu observo, para dizer e ver na ave de rapina as ações também de um homem na corrupção, veja, aí eu trago a lei que diz não separe nada do homem. A ele importa você saber qual é o espírito que nele está. E vai ter o espírito perverso, o iníquo, agindo pelo seu corpo, pelo seu corporativo. Assim como o justo, na imagem de Jesus Cristo, está a figura do justo. Aquele que te traz a lei, e te traz também com essa lei a libertação, ou vamos dizer, a salvação. E o Paulo acolhe essa consideração. Quando ele diz antes, ele estava assim. Ele ia para Damasco. Os caminhos dele eram Damasco. Como caminhos para Damasco? Ele queria dizer que os caminhos que lhe davam suporte, importância, de valor, era onde, de fato, estavam as grandes divisões, as divisões romanas, prontas a atacar Jerusalém, outro lugar qualquer que se opusesse ao domínio do César por Kassab da ocasião, segundo o seu partido. Não estou separando nada. Se ficou claro, eu trouxe à luz a palavra semiótica, mas é um partido, é uma metade. O resto é íntimo, não tem como ver. Essa imagem chamada íntima chama-se imagem inacessível. Ninguém consegue chegar lá, a não ser aquele que a tem. É o que diz o Paulo. São Paulo vai dizer que de toda essa pretensão de caminhar como Kassab o faz, segundo o seu partido, e ele para a visão da dimensão do poder romano, agora ele se acolhe do erro em que se encontrava e muda e vai dizer em Cristo é a lei livre. E aquele que dele vive, a lei não lhe alcança. Ele é justo e está justificado. Falei de semiótica? Estou falando de quê?
Usa a linguagem? Como é uma linguagem lá do francês, qual é o nome dele? Não me lembro. Tem que consultar. Quando traz todas umas pretensões de criar uma teoria da linguagem, e ele não começa em dizer com Moisés, por fundamento e princípio. É o Espírito e a palavra do Espírito que dá comprovação e prova ao meu íntimo da vida em caráter eterno. Mas ele não diz isso, por que não começa por aí? Estão compreendendo? Ou seja, ele se faz apenas por um teórico. Assim como outro de outro lado. Todos eles terão seu altar próprio. E alguém que traz as luzinhas lá para interpretar que aquelas luzes lhe são insuficiência. Assim um partido, assim um Kassab, assim um fulano ciclano. Então não há nome nenhum que nós possamos dizer, me acolho neste. Então vou chegar agora da área política como semiótica. Veja, eu vejo no Bolsonaro um homem de boas intenções. Eu vejo no Tarcísio um homem de boas intenções e fiel àquilo que lhe foi propício, ou lhe permitiram, ou lhe consideram chegar onde ele está. Mas, a quem devo? É um só. Eu devo a minha vida, a deles,